que nós estamos aqui, né, reunidos, e para aprender um pouco mais. Eterno, obrigado por mais uma oportunidade que temos de estarmos reunidos, estudando a Tua Palavra, aprendendo um pouco mais. Somos gratos, nossa palavra é de gratidão, por mais esse novo ciclo que estamos aqui de pé em posição para aprender mais da Tua Palavra, sermos melhores. Te agradecemos pelo período que passamos, o ciclo passado, as conquistas, as dificuldades. Sabemos que Tu tens sido grande conosco, misericordioso conosco, e te pedimos que continues conosco, nos abençoando nesse momento maravilhoso, esse momento oportuno para aprendermos mais da Tua Palavra, e assim sermos pessoas melhores. Obrigado por tudo que tens feito, obrigado pelas nossas vidas, por cada irmão que está aqui, os que não puderam também, pedimos as Tuas bênçãos, que possam estar sendo despertados para este momento de comunhão com toda a nossa comunidade. Te agradecemos por tudo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Muito bem, nossa Parashá Bereshit, como a nossa irmã Anieda falou, é uma Parashá bem longa, são 6 capítulos, ela vai de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1, e até o capítulo 6, no versículo 8. A nossa Haftará está em Isaías 42, do versículo 5 ao 43, 10, e a Brit Hadashah em João, que foi escolhida, João 1, do versículo 1 ao 5. E, como foi dito, uma paraxá com muitos tópicos, bastante extensa, e que tem muitos pontos a serem abordados, que nós cremos aí que nossos irmãos estarão apontando muitas coisas, aí iremos aprender muito, e ela começa falando desde a criação do universo por meio da palavra do Eterno, onde com a palavra dele ele criou todas as coisas, e vai até a queda do homem, passando ali pelo episódio de Caim e Abel, onde nós vemos nessa paraxá que tinha a sua mente voltada ao Eterno, para o alto, e o outro, por questões aí, por conta das questões da terra, né, mexendo com gado. Vamos ver também as gerações que se desenvolveram aí nessa paraxá, e depois o pecado entrando no meio das pessoas do mundo, pelo simples fato da desconfiança da palavra do Eterno. O que o Eterno falou, a desobediência provocou a queda do homem. Então, esse é um resumo breve dessa paraxá, e vou ficar por aqui para não atravessar aí os comentários dos irmãos, e desde já eu gostaria então de ceder a palavra, dar a palavra para o nosso irmão Rodrigo, para fazer os seus comentários aí, trazer as suas bênçãos aí para as nossas vidas. Por favor, irmão. Obrigado pela presença mais uma vez. Shalom, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Só estava fora aqui de um ventilador aqui do lado, mas se estiver atrapalhando, me fala que aqui é Bahia, né? Bahia, o negócio é quebrado. Mas se estiver incomodando, Jacob, só não vira minha colher d'água não, por favor. Me dá só 2 minutinhos, porque eu sei que o Bereshit é complicado, né? Muita coisa para falar, e quase sempre eu saio frustrado, né? Porque eu quero falar tanto, mas você resumir 20 bilhões de anos em 20 minutos, meu irmão, é complicadíssimo. Fica à vontade, irmão. Não vira minha puleta agora não, eu só quero lembrar para vocês aqui alguns fatos que talvez vocês tenham perdido na Parashá Bereshit, né? Eu fiz um resumão aqui, caso eu não consiga explicar. Hoje eu estou meio polêmico, graças a Deus o Ravi Wilson é de uma sabedoria, né, tremenda, ele sempre me bota antes dele, porque eu sou muito bom de pergunta, né? Mas graças a Deus ele é muito bom de resposta. Então, hoje eu não estou muito bem, eu vou polemizar mesmo, graças a Deus, aí o Rabino vai lá e responde tudo que precisar responder. Mas alguns fatos que Vossas Excelências talvez perderam lá.
O dia da criação não era de 24 horas. A vida começou sim na água. Os dinossauros existiram. Provavelmente Adão não foi o primeiro ser humano. Adão não estava de férias no Éden. Fatos que vocês talvez perderam. Anjos não namoram. Papai Noel não existe. E talvez, Yeshua nasceu em Scott. E aqui eu quero que realmente minha ampulheta vire para o lado de cá. E vamos começar. No início, ou no princípio, Bereshit, né? Deus criou os céus e a terra. A terra era informe, vazia, havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Eu gosto de ensinar meus filhos, né? Eu falo a eles que eu vivo no fantástico mundo do Rodrigo. Existe o fantástico mundo do Rocha. E eu explico para eles que Deus decidiu criar o universo. Mas, na verdade, como dizia o nosso amigo Newton, duas coisas não podem coexistir no mesmo lugar, no espaço. E o Eterno ele já pairava, ele já permeava todo o espaço disponível, porque ele é gigantesco e ele permeia tudo. E alguns sábios falam que aconteceu algo né, no judaísmo chamado Tzimtzum, ou contração né, em português. Eu brinco com meus filhos que não tinha lugar para criar o universo, a verdade é essa. E Deus se contraiu, ele criou um espacinho ali mínimo, e lá ele decidiu criar o universo. Olha que onda já vamos. E eu conto para meus filhos que Deus pegou uma energia muito potente, ele concentrou num pontinho desse assim, parecendo uma cabeça de agulha. E quando ele concentrou toda essa energia lá, fez BUM! Explodiu. Explodiu tanto que talvez é o que a ciência chegou mais próximo do Big Bang. Isso, mais uma vez, é o fantástico mundo do Rodrigo. E só para corroborar com isso, eu queria que você fosse lá no Salmo 104, Barechim Nafshi, onde o Davi fala, Salmo 104, Terrilim 104, verso 1. Bendiga Adonai minha alma. Adonai, meu Deus, tu és grandioso. Estás vestido de glória e de majestade, envolto de luz como de um manto. Tu estendes os céus como uma cortina. E eu não sei se vocês perceberam, mas a NASA há muito tempo já descobriu que o universo ele não está parado. Ele não está se retraindo. Na verdade, o universo ele está se expandindo. Então, isso explica muito, sim, a teoria do Big Bang, né? Talvez com algumas falhinhas aqui, outras ali, mas eu percebo que a ciência, ela concorda muito mais do que com a Torá do que ela discorda. E me parece que o Davi era muito mais safo de astronomia, de astrologia do que a gente pensava. Porque ele falou assim, ó, tu estendes os céus com uma cortina. Quando você vai fazer sua cama, né? Você pega o seu lençol e joga assim, ó. É mais ou menos isso que Deus fez. Com toda a criatividade que ele sempre teve, ele criou galáxias, sistemas solares, nebulosas, meteoros, e ele continua criando, a verdade é essa. Nós só conhecemos um sistema solar, basicamente, né? Enfim, quando eu estiver viajando demais na vida, por favor, me dá uma cutucada aí para eu voltar para o meu centro de novo, tá certo? E Deus parou sobre a superfície da água. Né? Mais uma pergunta aí para o nosso rabino. Me parece que a água já existia, mas não vou entrar nessa polêmica agora não. Vamos deixar para o nosso Ravi Wilson. Então, Deus disse, haja luz. E houve luz. E alguns sábios falam, isso mostra que Deus era quem iluminava o universo. Né? Antes de existir o Sol, Deus já iluminava tudo. Eu gosto de um livro muito interessante chamado Decifrando a Criação. Eu sugiro para todas as pessoas que querem entender um pouco melhor, né, que tem essa curiosidade da física, da astronomia. E ele, poxa, é um cara que estudou na NASA e ele tenta explicar vários fenômenos astrofísicos a partir da Torá. E, segundo ele, o Sol já existia, sim. Só que o posicionamento solar é que estava um pouco diferente. A gente vai chegar lá. Deus separou luz das trevas, verso 5. Deus chamou o dia a luz dia e as trevas chamam noite. Assim houve tarde, manhã, um dia. Eu sei que aqui a gente já poderia passar aí umas 3 horas discutindo sobre isso, né, nas várias camadas e níveis. Verso 6. Deus disse, haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. E no meu fantástico mundo de Rodrigo, eu acho que, realmente, o mundo, naquela época, Deus escolheu
a Terra, né? Ah, Rodrigo, tem ET? Não sei, sinceramente não sei. Acho que não. Deus escolheu a Terra para que a humanidade fosse criada ali, né? Mas como todos sabem que a atmosfera terrestre naquele dia da criação, na verdade não foram dias de 24 horas, mas eras e eras, Deus construindo. Até o próprio salmista fala, né? Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, para mim, que tive uma base cristã muito forte, era meio que inconcebível o Eterno não ter criado tudo em 24 horas. O Eterno é capaz, ou era capaz de criar tudo em 24 horas? Lógico que sim. Contudo, eu percebo o carinho, né, o cuidado de Deus em fazer com calma, com zelo, com cuidado. E, na minha opinião, ali a atmosfera da terrestre era muito tóxica, muita amônia, descargas elétricas ferozes. A parte seca não aparecia, ela era uma bola de água. E, na minha opinião, no segundo dia, Deus pegou o sol e deu uma encostada na terra, na minha opinião. E aí, evaporação, né? A água começou a subir e começou realmente a criar o domo que hoje nós conhecemos como atmosfera. Mas nós percebemos desde já o cuidado do Eterno em transformar o ambiente num ambiente mais propício para a vida humana. Não só para a vida humana, mas a vida vegetal também, a vida animal. 9. Disse Deus que a água debaixo do céu se reunida em um lugar e que a terra seca apareça. E assim aconteceu. Mais uma vez, na minha opinião, foram milhares e milhares de anos. Deus fazendo que a água subisse, descesse através da chuva. Todos os indícios e componentes químicos que não eram favoráveis para a vida foram começando a ser filtrados a partir de todo o ciclo da água que nós conhecemos. E Deus disse no verso 11 que a terra produza relva, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cada uma produzindo o próprio tipo de fruto com sementes sobre a terra. Meu amigo, isso aqui é uma tecnologia extraterrestre. Antes de eu ser engenheiro, né, eu sou mecatrônico, né? E para me formar no curso de mecatrônica, eu precisava, o trabalho de finalização do curso era um sumô de robô. Não sei se vocês já viram. Faço um círculo no chão e eu produzo um robozinho que tem que brigar com outro robozinho. Resultado, tinha uma equipe de elétrica, de mecânica, de programação. Nós fizemos, o nosso robô era brabíssimo, tinha um martelo assim que batia no outro oponente. A ideia era tirar ele da arena, né? Ou então destruir. Resumindo a história, 5 horas antes, a gente embarcou a programação no abençoado robozinho, deu uma pane na placa-mãe do robô, o robô deu um tilt lá, a única coisa que eu consegui fazer foi fazer com que o robozinho ficasse rodando em círculo, para fugir do oponente. E a história já está contada, né? Quase que eu tirei zero, quase que não me formo. Meu robô era o robô fujão, só fazia fugir, fugir. Os juízes sempre paravam a luta, porque davam WO. E eu falei, Deus, como é difícil a tecnologia, né? Como é que o senhor cria um treco desse tamanho, assim, uma sementinha que já tem um código genético lá, sabe? Não tem como você plantar laranja e nascer um abacaxi, né? A tecnologia que o Eterno utilizou aqui, desde o reino vegetal, é algo estupendo, né? E eu falava com o professor meu, poxa, professor, meu sonho é fazer uma folha. Porque a folha tem uma tecnologia tão estúpida. A fotossíntese, para mim, é algo extraordinário. Mas, enfim, deixa eu voltar para o meu centro aqui. Voltando, Deus criou a vida vegetal. 14. Deus falou, haja luzes no dom do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos. E, mais uma vez, no Fantástico Mundo de Rodrigo, acho que o Eterno reposicionou a Terra em relação ao Sol para criar um ambiente com um clima assim, ameno, que a vida pudesse se estabelecer ali. E, mais uma vez, na minha opinião, foram eras e eras, anos e anos, milhares de anos. E Deus fez duas grandes luzes. A gente está no verso 16. A luz maior para governar o dia, a luz menor para governar a noite. E o Eterno, ele faz isso de uma forma artística, né? A Terra, ela se movimenta e os dias, né? A contabilização dos anos, dos meses, são, né? Para mim é muito genial. O Eterno realmente é muito inteligente. A gente que não para analisar às vezes. Resultado, verso 20.
Deus disse que a água se enxameie com enxame de criaturas vivas, e que os pássaros voem acima da terra, no amplo dom do céu. Mais uma vez, eu acho que a ciência corrobora muito com isso, ou seja, ela tenta chegar o mais próximo da Torá possível, onde diz que a vida realmente se originou da água, com os conglomerados, os primeiros seres anaeróbicos, seres aeróbicos, seres unicelulares, seres pluricelulares, até que formou-se alguns seres vivos marinhos, né, os peixinhos, e passou um tempo, várias eras, e eu acho que Deus deu um chute em algum peixinho que estava lá, e criou-se o primeiro anfíbio, talvez um sapinho, e a evolução humana, a evolução terrestre, a evolução das espécies foi, sim, na minha opinião, dada dessa forma. O Eterno poderia criar um sapo assim? Claro que sim. Poderia ter criado Adão também assim? Lógico que sim. Mas eu indico para vocês, Decifrando a Criação. Eu esqueci o nome do rapaz lá, mas um cara muito bom. E da água foi-se para os anfíbios, os répteis. Então, meus irmãos, vocês que nasceram numa família cristã, que sempre lhe falaram que os dinossauros não existiram, existiram sim, né? Tem evidências aí que não dá para se refutar. E, na minha opinião, os dinossauros, né, foram evoluindo até que surgiram penas. E se você olhar para uma galinha, ela é um Velociraptor em miniatura, né? Na minha opinião, os répteis, os Velociraptors foram evoluindo até que se tornaram aves. Para quem gosta de ciência e estuda a evolução, e no meu fantástico mundo de Rodrigo aconteceu isso aí. Então Deus abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, enchem-se a água dos mares, as aves também se multipliquem sobre toda a terra. E a gente já está lá no quinto dia. Estou tentando adiantar o máximo aqui. E Deus disse lá no verso 24: a terra produz todo tipo de criatura viva, espécies de gado, animais rastejantes, animais selvagens, e assim aconteceu. Deus fez todas as espécies, os mamíferos, os mamutes, os tigres, dentes de sabre, ia ser uma onda, né? As preguiças gigantes. Graças a Deus que eu não nasci lá, porque eu sou baixinho, né? Não ia dar coisa que preste. Então, no verso 26, Deus diz: façamos a humanidade a nossa imagem. Né? E o nosso rabino Judá ele sempre explicou isso como se fosse uma força de expressão majestática, como se fosse um rei falando para os seus súditos. Né? Façamos dessa forma a nossa semelhança, a nossa imagem, e que eles governem sobre os peixes do mar, ou seja, a ideia do Eterno sempre foi no final. E a cereja do bolo sempre foi a humanidade. Que ele domine sobre tudo, sobre os animais, as criaturas rastejantes, pererê, parará, caixa de fósforo. Verso 27. Portanto, Deus criou a humanidade, a sua imagem, e a sua imagem, a imagem de Deus, ele os criou. Criou os machos e fêmea. Como hoje eu estou polêmico, e eu não estou nem aí, e o Rabino Wilson está aí para responder minhas polêmicas, na minha opinião, sim, o Adão não foi a primeira criação do ser humano. E no fantástico mundo de Rodrigo, eu acho sim que houve o Homem Neandertal, depois o Homo erectus, e na minha opinião, posso estar enganadíssimo, mas o Adão, para mim, foi o primeiro Homo sapiens da história. Eu não estaria esbabacado se eu chegasse lá no céu, lá no mundo vindouro, e o Eterno falou assim: olha, a criação foi assim, assim, assado, do dia para o outro. Eu criei o Adão. Eu criei um homem com realmente uma consciência mais elevada, com a racionalização mais intrínseca, não um animal. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, dominem, governem os peixes do mar. E foi o sexto dia. Capítulo 2. Assim os céus e a terra foram terminados, com tudo que há neles. E no sétimo dia Deus descansou. E graças a Deus que o Shabat não é só para os judeus. Mas o Shabat ele já está muito bem escrito e explícito para toda a raça humana. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez, portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. E fica claro para mim que Deus não tinha necessidade de descansar. Mas o Eterno, como bom pai, ele sabe que o discurso ele até convence, mas o exemplo ele arrasta. E o Eterno, me parece, como um bom pai, ele deu o exemplo para que nós, os seres humanos, não vivêssemos uma vida de escravos, né, só trabalhando, só cuidando da vida material, mas que pudéssemos também ter um dia para estarmos dedicados ao Eterno, dedicados à nossa família. E eu quero dar uma passadinha, todo mundo se lembra que o Eterno criou
o Jardim do Éden, né? Lá na direção leste, em Miqueden. A gente está no capítulo 2, no verso 8. E Adonai Deus plantou um jardim na direção leste do Éden. E ali pôs a pessoa que formou. Do solo, Adonai Deus fez crescer toda a árvore de aparência agradável e boa para alimento, incluindo a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso Deus já tinha criado o Adão. Beleza? Eu me passei aqui, mas Deus já tinha criado o Adão. O Adão. E eu achei uma explicação bem interessante de um rabino chamado Foreman. Ele falou que quando o Eterno criou o Adão e colocou ele lá no jardim, que o Adão era muito educado. E toda árvore que o Adão comia da fruta, ele fala: Deus, muito obrigado. O Senhor fez a goiabeira e eu posso comer a goiaba. Ô Senhor, muito obrigado. Não tenho nem como lhe agradecer, não tenho nem como lhe pagar. E Deus, ele não queria que o Adão se sentisse encabulado em sempre estar agradecendo, sempre se sentindo mal, em estar retirando um recurso que ele não tinha ajudado em nada para crescer. E esse rabino me contou uma história bem interessante. Ele falou o seguinte: Rodrigo, para que Adão não ficasse agradecendo toda hora, ou se sentindo mal, o Eterno teve uma brilhante ideia. Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou assim: Adão, meu amigo, dessa aqui você não vai comer. A partir do momento que você me respeita, me obedece, e você não come daquela, eu já entendi que sua consciência de gratidão está clara e você não precisa se sentir mal ou se sentir, sabe, subjugado em agradecer de toda a fruta que você comer. Não sei se ele está certo ou está errado, mas eu achei muito interessante a resposta dele. E então todo mundo se lembra, infelizmente, o que aconteceu. Eu queria pular com vocês. Não, queria falar um pouco sobre o trabalho do Adão. E o Adão, na verdade, ele tinha um trabalho, o Eterno às vezes é bem engraçado, né? O Eterno chamou todos os animais, falou: meu amigo Adão, você vai ficar sentado aqui, nesse tronco de jaqueira, e se eu vou mandar todos os animaizinhos vir aqui. E você vai olhar para a cara do cidadão, e o Adão olhar para a cara do animal, falava: esse aí tem cara de leão. E eu até, me perdoe minha brincadeira, mas eu acho até que Deus, que nome horrível. Gente do céu, não tinha um nome melhor para dar, não. Mas eu até não era tão bondoso. Eu disse: não, muito bom. Não. Leão, você escolheu, leão vai ser. Outros sábios dizem que o Adão tinha capacidade de visualizar a natureza do animal, né? Eu não vou entrar na parte do hebraico, não, que é bem interessante também. Mas, enfim, o Adão tinha um trabalho. Ele estava ali para cultivar o jardim, cuidar do jardim e fazia uma hora extra botando nome nos animais. Aqui vai ser a vaca, aqui vai ser o boi, aqui vai ser o coelho. E o mais interessante é o amor do Eterno. Ele jamais queria escravos, né? Ou robôs. Ele, na verdade, sempre quis parceiros. E o Adão, ele era um parceiro do Eterno. Ele trabalhava junto com o Eterno. E todos se lembram que lá no capítulo 3, infelizmente, como nosso irmão Jacob falou, o homem decidiu cair. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E eu queria finalizar minha participação lendo um pouco com vocês capítulo 3, no verso 6. E, na verdade, eu nunca entendi, Rabino, por que a gente lia Bereshit logo depois de Simchat Torá, ou de Shemini Atzeret, depois de Sukkot. Por que não começava em Nissan? Né? Peça, libertação, aquele leriado todo. E esse ano eu estudei um pouco mais, me esforcei e ouvi uma explicação que eu achei muito interessante. E eu queria ir com vocês, na verdade, lá em Levítico, no capítulo 23, no verso 40. Eu sei que minha ampulheta já está quase para derramar-se aí. Mas lá em Levítico 23, no verso 40, tem uma mitzvah bem estranha, mas bem estranha mesmo. E eu que gosto de Sukkot. O Sukkot, para mim, na minha opinião, é a festa mais animadona que tem. A gente dorme na sucá, come todo dia. É uma festa, né? E as festas do nosso povo, Pessa é conhecida como a festa da libertação. Shavuot, né, é Zman Matan Torateino, né, o feriado onde o Eterno nos deu a Torá. Mas Sukkot, não sei se vocês se lembram, ele é lembrado como a festa da nossa alegria. Eu falei: não, deve ser porque os rabinos estavam muito ocupados, não tinham o que falar. Bota um nome genérico aí nessa festa aí, festa da alegria.
E eu me bati com esse verso em Levítico 23, no verso 40, meu irmão Iacob. Fala o seguinte: tomareis para vós, no primeiro dia da festa do Sucote, o fruto da árvore formosa, conhecido como etrog. E eu não sei para vocês, mas para mim, nesse ano, se você fechar os olhos e ouvir de novo eu lendo esse verso, você vai chegar lá em Sucote, Rodrigo, e você vai tomar para você um fruto de uma árvore formosa. E se nós formos lá para Bereshit, no capítulo 3, verso 6, nós vemos que, ao ver a mulher, que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável, e desejava para dar conhecimento, pegou, tomou, retirou um de seus frutos e comeu. Nossa amiga Eva, né? Rava. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si, eles mesmos que fizeram, né? E eles ouviram a voz de Adonai Deus andando no jardim, no momento da brisa da tarde, né? Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai, entre as árvores do jardim. E Adonai Deus chamou o homem: Aieca, onde você está? Né? Eu tenho certeza que você estuda hebraico veementemente. Você sabe que onde você está não é. A Aieca não é muito utilizado para isso, né? É mais meio ou outra expressão. A Aieca, na verdade, é como se o Eterno estivesse perguntando: Rodrigo, cadê você, cara? Que era para estar aqui. Cadê você que deveria estar aqui no nosso encontro diário, mas você não está? Lógico que Deus sabia onde Adão estava, onde Eva estava. E o Adão respondeu: eu ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. E ele disse, a gente está em Gênesis 3, no verso 11. Quem disse a vocês que vocês estavam nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você não comer? E o homem, infelizmente, no verso 12, tem uma resposta totalmente discrepante, né? E mais uma lição que a gente tira para nossas vidas é muito cuidado com as perguntas que o Eterno te faz. E muito cuidado com as respostas que você dá para o Eterno. Em vez de o Adão reconhecer o erro dele, ele falou o seguinte: a mulher que você me deu, para viver comigo. Ou seja, a culpa é basicamente sua. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o que aconteceu? Todos os holofotes vão para Eva. A Eva chegou e Deus perguntou: o que você fez? Não que, sabe, eu não vejo essa pergunta como Deus perturbando, sabe, encurralando Eva, mas Deus, eu acho que ia até proteger Eva, né? O próprio marido foi contra ela, né? Deus falou assim: o que foi que você fez, minha filha? Me diga aí para tentar ajudar. A mulher, mais uma vez, se saiu da reta e falou assim: a serpente. Ela que me enganou, por isso eu comi. Com todos os holofotes, tcham, vão para a serpente. A serpente, tadinha, não tinha quem culpar, tomou a rebordosa dela e todo mundo se lembra que cada um tomou sua maldição. A serpente tomou a maldição dela, Eva tomou a maldição dela. Vamos lembrar só a maldição da Eva. Capítulo 3 de Bereshit, verso 16. A mulher, o Eterno disse: eu aumentarei muito sua dor no parto. Você dará à luz filhos com dor, ou seja, com tristeza, com labuta. Vamos ver agora a maldição que o Adão recebeu. Por ouvir o que sua mulher disse, né? Depois eu falo um pouquinho sobre o Pirkei Avot dos homens começarem com a mulher. Não vou criar esse ponto, não, porque tem muita mulher na sala e está em minoria, não vai dar muito certo. O Eterno fala o seguinte: por ouvir o que sua mulher disse e comer da árvore acerca da qual ordenei a você não comer dela, o solo é amaldiçoado por sua conta. Você trabalhará duro para comer dele, enquanto viver com tristeza, com labuta. Pronto, eu acho que eu cheguei no ponto que eu queria. E nós vamos lá em Levítico 23, no verso 40. E o Eterno fala o seguinte: primeiro dia de Sucote, Rodrigo, você vai tomar a fruta de uma árvore formosa, palmas de palmeira, que é o lulago. Vocês concordam comigo que não é uma fruta? O lulago, na verdade, é uma folha.
a folhazinha que ainda não cresceu, né? Não se abriu da palmeira. Ramos de murta, algumas traduções falam, tem que ser um juncoso, tem que ser um tronco gordo, forte. E de salgueiro de ribeira. Não sei se a tradução de vocês está assim. Tem que ser uma árvore que esteja na água. E só depois disso, Rodrigo, vocês se alegrarão diante do Eterno, vosso Deus, por 7 dias. É como se fosse, me perdoe a palavra, né? Eu sou baiano. É como se fosse uma macumba. Você só vai ficar alegre, Rodrigo, na festa do Sucote, depois que você pegar o etrog, a fruta de uma árvore formosa, as folhas de uma palmeira, tem que ser a murta de uma árvore com tronco grande e uma árvorezinha que dê perto do rio. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu queria finalizar logo. Mas nós passamos de um fruto para uma folha, para um tronco e para uma árvore que tem que dar perto dos rios, um ribeiro. E se você parar para analisar a fonte de cada uma, é fruto, folha, troncos, raízes que ficam na água, água, e a fonte da água, na verdade, é o eterno. E eu percebi, pessoal, nesse ano que Sucote, na verdade, é como se fosse uma reescrita do eterno. É como se ele estivesse falando para mim, Rodrigo, eu vou criar um novo caminho para você. Eu vou abrir um novo caminho para você, de tal forma que você vai conseguir retornar para o Éden. E onde existia tristeza, você sim vai encontrar alegria. Ao invés de você tomar um fruto que não era para você tomar, na festa de Sucote você vai tirar um fruto porque eu estou mandando você tirar. E não vai só tirar um fruto por tirar, mas você vai se alegrar. Você vai se alegrar porque você vai entender que eu sou a fonte de tudo. Assim como um fruto leva para uma folha, para um tronco, para as águas, e a fonte das águas sou eu. Mesmo que demore milhares de anos, Rodrigo, eu vou criar um novo caminho para que você retorne. Eu amo tanto você que eu vou criar um novo caminho, um novo e vivo caminho através do nosso Messias Yeshua, para que você possa retornar para o Éden, para que você possa ter uma vida realmente como eu gostaria que você tivesse. E aqui eu quero finalizar minha participação. Me perdoe, porque eu sou muito animadão com o Bereshit, mas se eu compliquei as coisas, graças a Deus o Rabino está aqui para descomplicar. E, Rabino, fica à vontade, me perdoe por me alongar um pouco. Obrigado, irmão Rodrigo. Obrigado. Estamos ansiosos para saber aí essa história, que Adão não foi o primeiro homem, viu? Eu fiquei sabendo aí que o assassinato de Caim, o que ele fez, ele conseguiu exterminar um quarto da população. Será que foi verdade então ou não? Cenas para o próximo capítulo. Agora o Raul Wilson aí vai Tá explicar bom. todas as nossas dúvidas. Obrigado, obrigado. Por favor, Rabino, então, seus esclarecimentos com a polêmica. Quem criou a polêmica, quem criou a polêmica que resolva. Não fui eu. Depois ele explica aí as teorias das gerações pré-adâmicas. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho dessa paraxá que eu acho a paraxá mais profunda, mais completa, mais bonita de toda a Torá. Não sei se é mais bonita no sentido de paisagem, né? Porque o comecinho ali não tem muita coisa, mas eu acho que ela é a mais completa, ela é a mais plena, né, de informações que nós temos e que nós lemos ela com tanta pressa, com tanta certeza de muitas coisas, que isso faz com que percamos muitas informações, muitos detalhes, muitos questionamentos, muitas dúvidas que são pertinentes, né? Porque é um livro, o começo dele fala sobre tudo, né? A criação de todas as coisas.
Mas eu não vou tocar muito no ponto que eu vou falar no Shabat, para não ficar redundante, né? Eu quero falar sobre alguns pontos que não irei falar no Shabat, com muita profundidade. Mas lá no primeiro verso, eu já falei isso na sinagoga, na primeira frase, até a palavra Haaretz, né, nós temos 7 palavras, simbolizando os 7 dias da semana. Nessas 7 palavras, quando nós somamos as consoantes, nós temos 22 consoantes, que é o total de letras do alfabeto hebraico, 22 consoantes. A segunda palavra, pará, é uma palavra que somente Hashem usa, né? Então a gente vê que o começo de todas as coisas não é algo, uma criação espontânea, não é algo que surgiu de um acidente cósmico, mas é algo que passa a existir pela vontade de Hashem. E aí a gente pode se perguntar por que Hashem teria vontade, por que ele quis criar o universo, a Terra, os animais e o ser humano. Qual a finalidade? Né? Assim, por que o Eterno fez isso? E a resposta mais simples e mais completa disso é porque ele quis. Porque ele quis se derramar, ele quis se revelar. Né? Então, esse é o primeiro verso, né, as primeiras 7 palavras, as 22 letras, né, representam o desejo do Eterno de nos informar o resumo da criação. Em princípio, criou Hashem os céus e a terra. Pronto. Tudo está resumido dentro dessa frase. 7 dias, 22 letras, ou seja, criado pela palavra, né? E criou ele, né? Não foi algo espontâneo, não foi um acidente cósmico, como eu comentei com vocês. E uma outra coisa muito importante, quando a gente vê, e eu acho que o Rodrigo tocou um pouquinho nesse assunto, lá no capítulo 1, no segundo verso, ele diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Aqui não fala de luz em nenhum momento ainda, sobre a face do abismo. E Ruach de Elohim se movia sobre a face das águas. E disse Elohim: haja luz, e houve luz. Mas veja, a treva já existia, e a luz passou a ser nesse momento, né? Seja luz, houve luz. E viu Hashem, e viu Elohim que era boa a luz. Mas por que Hashem não viu que as trevas eram boas? E logo em seguida ele faz separação entre a luz e as trevas. Como assim separação entre a luz e as trevas? Elas estavam misturadas? Para que houvesse separação? Qual é essa compreensão? E chamou Elohim a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, Yom Echad. Aqui tem uma outra questão que a gente tem que ler o texto para entender. Yom Echad. No segundo dia está lá Yom Sheni. Ok. Mas como é que a gente fala primeiro dia da semana em hebraico? Yom Rishon. Não Yom Echad. Nós falamos Yom Rishon. Mas por que em hebraico está Yom Echad? Qual é a diferença? Qual é a implicação disso no que no que o Rodrigo comentou de eras, de tempos, passo entre uma coisa e outra?
Como é que essa luz e trevas estava misturado antes de serem separados? Qual era o caos que existia? E a interpretação que muitas pessoas às vezes fazem errado das escrituras é que tarde e manhã, quando muitas vezes o texto está dizendo isso, ele está falando entre caos e organização e ordem. Escuridão, caos. Luz, ordem. Luz, revelação. Luz traz a compreensão das coisas, ou seja, tende a tudo entrar numa ordem. O tarde, no sentido de noite, de trevas, é no sentido de desordem. É o que a Terra estava até aquele momento. Havia uma desordem e o Eterno começa a organizar isso. Águas de cima, águas de baixo, terra para cá, terra para lá. E luz também fala de limites, de uma identidade clara. Por isso que a palavra fala que aquele que acha que está na luz e está praticando os pecados lá, né, as violações Não aos pode saber ensinamentos que está achando, na sinagoga. Nem nossa, para se foi em casa. Henrico, você está certinho, Henrico. Só pede para o papai fechar o microfone. Obrigado. Toda. Então, fala dessa diferença e do que agora existe como limite, porque o Eterno começa a ordenar e organizar as coisas. Ele começa a instruir Adão e Rava sobre os limites. Todas as árvores você pode, menos aquela lá, põe limite. A água vai até um limite, a terra vai até outro limite. Os animais serão feitos dessa maneira, os outros serão feitos daquela outra maneira. Uns voarão, outros não voarão. O Eterno começa a estabelecer ordem na criação. Então, Bereshit, para mim, é uma porção que tem tudo nela. O que a gente não consegue, às vezes, é mergulhar para compreender tudo que está nela. E essa luz, muitas vezes, que está em Gênesis, não necessariamente é uma luz de iluminação somente, mas é uma luz de ocultação. Porque quando se tem muita luz também, você não consegue enxergar. Você não consegue ver. Né? E o Midrash fala que essa luz primordial é Mashiach, que ele foi ocultado para gerações posteriores poderem entender e compreender a sua revelação. Por isso que Yohanan, lá no capítulo 1, de 4 a 5, e no 8 também, fala que Mashiach é a luz do mundo. É essa luz que veio para trazer ordem, revelação da pessoa de Hashem. Rabi Abba Zrungia disse, a luz habita com ele. Este é o Messias, como está escrito em Isaías 6:1. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Bereshit Rabá 1:6. João 8:12 diz, falou-lhe, pois, Yeshua outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que aqui não é somente uma questão de iluminação ou de escuridão no sentido de ausência da luz, da claridade. Porque a pessoa vai andar na luz da revelação, na compreensão, na ordem, através da Torá, que é Mashiach, para nossas vidas. Por isso que Bereshit fala para nós que dessa importância de nós compreendermos
um pouco mais profundamente, e às vezes até um pouco mais filosoficamente, o que Hashem está dizendo para a gente nessa paraxá? Ele começa a trazer ordem para todas as coisas. A revelação da vontade dele para nós e para o universo. Nós que temos a oportunidade de obedecermos, temos, na verdade, a escolha, né, de obedecermos ou não, ele nos dá a sua vontade e as suas instruções. No capítulo 2, verso 4, diz lá: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Aqui no início do versículo, ele está dando para a gente a ordem da criação. Isso a gente vai ler em Neemias, e eu vou mostrar no Shabat vários versículos comprovando a ordem da criação. Primeiro, o invisível, depois o visível. Primeiro os céus, o universo, tudo. Depois ele cria a terra e todas as coisas a partir daí. No verso 7 diz que ele formou o homem do pó da terra. Então aqui a gente tem que entender o que o texto está dizendo para a gente, porque existe muitas pessoas falando que Deus, quando criou o homem, criou ele com um corpo brilhante, com um corpo de diamante, com algo que não fosse pó da terra. O texto é bem claro. Hashem criou o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem veio a ser o quê? Um ser vivo. Passamos a viver, passamos a respirar, passamos a ligar todos os nossos sentidos. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden. E aqui, diferente do que fala no capítulo 1, que as plantas foram, né, a terra foi dando a sua semente, foi sendo germinada, em um lugar específico, em um lugar separado, o Eterno planta um jardim do Éden e põe ali o homem. Aqui já começa um princípio de kedushá, de santificação, de separação. Não no sentido de pureza espiritual, mas de algo separado, algo diferente dos comuns. Vou usar uma expressão que a minha filha fala. Ele criou um local diferente do normal. Isso está relacionado com o que nós falamos na Avidalá. Ou seja, que o Eterno faz separação entre o santo, separado, e o comum, o profano. E a gente vê que o Eterno começa a fazer essa separação desde quando ele diz haja luz. Ele começa a separar as coisas. E ele separa a luz, diz que ela é boa. Ou seja, não é algo mais comum, porque lá no início fala que estava tudo em trevas. Então ele cria algo e faz aquilo separado, diferente do comum. E nesse local que Hashem cria, ele planta, faz brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Veja, até a árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo verso 9 do capítulo 2, diz que ela era agradável à vista e boa para a comida. Porém, não deveria ser comida. E aí, quando a gente vê essa questão, a gente fala, poxa, então por que o Eterno não criou uma árvore feia, toda torta, com os frutos cheios de espinho, que ninguém podia nem pegar nele? Por que ele não criou uma dificuldade para isso?
Porque o problema não está externo, o problema está interno, está em nós. Se o Eterno tivesse criado uma dificuldade, o homem ia criar uma engenharia. Rodrigo, que é um engenheiro mecatrônico, ia fazer um robô para poder ir lá, sem furar as mãos, pegar essa fruta e comer. O problema não estava na parte externa, o problema estava no nosso interior. Se vamos obedecer ou não, independente se aquilo está ao alcance da minha mão ou não. Ou seja, quem eu priorizo? A vontade de Hashem ou a minha? A minha vontade tem precedência, precede a vontade de Hashem? Se isso acontece, eu sou Deus. Eu estou idolatrando o meu desejo, eu estou colocando ele em primeiro lugar. Então, o que o Eterno estava querendo ensinar para os nossos queridos Rava e Adão era: aprendam a priorizar a vontade de Hashem ao invés da sua. Independente se a fruta está pertinho de você, está longe de você, ela é linda, ela é feia, ela cheira bem, cheira mal. Eu estava na Malásia e eu fui em Singapura. Tem uma fruta que é proibido entrar dentro do metrô. É uma frutinha que parece um fruta do conde, porque ela fede, ela é extremamente fedorenta, mas é uma delícia. O Eterno não deu essa dificuldade para a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto dela. E aí nós temos que aprender a obedecer quando nós temos todas as forças para desobedecer. É nesse momento que nós recebemos da parte de Hashem algum tipo de honra até. Se eu tenho toda a força do mundo para exercer sobre algo e não exerço, existe uma kavod. Se eu não tenho nenhuma força mais para exercer sobre algo, que kavod existe? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm algumas pulsões, alguns desejos descontrolados, desenfreados. Mas ela vai ficando mais velho, ela vai perdendo a força de realizar esse desejo. Não é que ela não realiza mais porque ela não quer, é porque ela não pode. Então, o fato dela não fazer aquilo mais porque ela não pode, não tem mais forças, não traz sobre esta pessoa kavod. E é por isso que a palavra diz para os jovens: jovens, vocês são fortes e tendes vencido o mal. Há uma honra sobre esses jovens. Porque mesmo tendo toda a força, toda a disposição, eles conseguem controlar esse impulso, o Yetzer Hará, dominar o Yetzer Hará e não realizar as ações. Agora, a pessoa que já está fim de carreira, às vezes não tem mais essa força, essa disposição. Então, ela não faz, não porque ela não queira, mas é porque ela não tem força. Então, o Hashem está dando uma aula para a gente aqui na questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos que aprender, desde cedo, a colocar o nosso desejo, a nossa vontade, submissa à vontade de Hashem. Nós não podemos ser mais um caminhão desgovernado na ladeira, sem freio. E isso é para todas as áreas da nossa vida. A gente tem que exercer controle no que falamos, no que pensamos, no que fazemos. O domínio próprio.
Bereshit fala muito para mim sobre isso nessa passagem de Rava e Adão que comeram do fruto. A outra passagem que é muito interessante é que Adão dorme e o Eterno retira da sua lateral, do seu lado, né, Rava, e tampa novamente, forma a mulher e traz para Adão. E Adão tem uma expressão que esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Portanto, há uma conexão entre homem e a mulher, porque ela saiu de nós. Ela foi formada a partir de uma parte do homem. E eles voltam a ser uma só carne quando o filho nasce. Essa carne que se separou, ela volta a ser uma carne novamente dos filhos. É um pouquinho de um, é um pouquinho do outro também. Capítulo 3 fala da Nahash, que Nahash falou do que ela fez, do diálogo com a mulher, do que o Eterno, depois que vai na virada do dia encontrar com eles, faz aquela pergunta que o Rodrigo falou: onde é que você está? Na realidade, né, o que Hashem está perguntando para Adão é: aonde você está no plano que eu escrevi? Onde é que você está agora? No projeto que eu havia desenhado, onde você está? Você tem noção, você tem consciência de onde você está? Existe consciência em você agora do que você realmente fez? Que, como o Rodrigo bem colocou, o Eterno sabia tranquilamente onde ele estava. Mas a questão não era física, não era local, não era GPS, não era latitude e longitude. Aonde você está? Aonde você se colocou? Aonde você se permitiu ir? Como você permitiu chegar a isso? Essas são as perguntas que a Hashem está fazendo para Adão, para que ele pudesse ter a consciência do que realmente ele fez. E muitas vezes nós não temos a consciência do que nós estamos fazendo. E muitas vezes o Eterno vai perguntar para a gente: onde é que você está? Como é que você chegou nesse lugar aí? Você tem consciência quais foram os passos que você tomou? Quais foram as mitzvot que você infringiu? Quais foram os caminhos errados, tortos que você tomou para satisfazer o seu ego, o seu eu, e te levar aí, até aí? E aí nós vimos, né? Começa um jogo de empurra, empurra para cá, empurra, empurra para lá. E é algo muito diferente do que eu vejo em homens maduros na fé, como Davi. Davi não empurra para ninguém a culpa do seu pecado. Moshe, Senhor, foi esse povo que me tirou do sério, por isso, em vez de eu falar para a rocha, eu bati. Davi aponta para si mesmo e diz: fui eu errei. Independente da circunstância, eu errei. Do momento de raiva que eu pudesse estar, das pessoas que me tiraram do sério, eu errei. Eu tenho consciência plena que foi a minha escolha praticar o erro. E a gente vê, desde o início,
a falta da consciência. Não, não fui eu, foi a mulher. Não, não fui eu, foi a serpente. Não, fui eu. Fui eu. Isso a gente tem que aprender com essas passagens da Torá. Aprender a assumir a responsabilidade, pedir perdão, fazer techuvá e continuar o caminho. De onde caiu, levanta, sacode a poeira e continua a caminhar. Mas tudo tem consequência, né? Moshe bateu, não falou, não entrou na terra. Os dois aqui, os três, na verdade, né, com a Nahash, também tiveram consequências. Vamos fazer o caminho de volta agora. Já que vocês se ejetaram dessa situação, desse local que eu havia separado, né, ou seja, um local preparado, diferente dos demais, já que vocês se ejetaram desse ambiente, agora existe um percurso a ser corrido para que cada um possa voltar ou ter acesso, ter direito ao mundo vindouro. Agora não vai ser mais de graça. As primeiras pedras, o Eterno preparou para Moshe. As segundas pedras, ele fala, Moshe, lavra as duas pedras agora. As árvores iam dar os frutos. Agora, Adão, pode arregaçar a manga, você vai ter que plantar. As crianças iam nascer sem dor. Agora é uma outra realidade. Que vocês escolheram, que nós escolhemos. Então, o caminho de volta é possível? Claro, claro. Mas depende só de vocês agora também. Quererem ou não. Adão e Eva se conhecem, dão à luz a Abel, depois nasce Caim, como o Marco falou, né? 1/4 da população aqui morreu. E vejam que interessante. 2/3, entre aspas, né? A gente não tem muita certeza sobre Adão e Rava, mas Abel a gente tem muita certeza, né? A gente não tem muita informação mais depois desse momento de como era a vida dos dois, se caminharam com Hashem, se não caminharam, o que aconteceu. A gente espera que sim, né? Espera que eles tenham tido uma vida de retidão aí, mas se a gente olhar, são 2/3 que não temos muitas informações, e provavelmente possa ser também que tenham sido condenados, e temos 1/3 que foi, digamos, alcançou o mundo vindouro. Que é exatamente essa proporção que Davi fala, e que lá em Apocalipse também diz. Novamente, as nossas escolhas nos levam a caminhos equivocados. Abel levou uma oferta, foi muito bem aceita. Caim levou a sua oferta, mas Caim fortemente caiu seu semblante. O que nós fazemos quando somos chamados a atenção por Hashem? Qual é a nossa reação? Quando você é confrontado pela palavra de Hashem, qual é a sua reação? Você fica bravo? Triste? Furioso com o outro? Ou você busca o arrependimento e, Senhor, como é que eu vou consertar isso? É exatamente isso que Hashem fala para Caim. Por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Hashem tenta trazer Caim para a consciência dos atos dele, do que ele está se comportando ali. Vem cá, por que você está com raiva? Existe motivo para isso? Você estava certo e eu estava errado e não recebi a sua oferta? É isso que você está querendo dizer? Eu deveria receber a sua oferta de qualquer jeito? É isso que você está querendo dizer?
Por que que você ficou desanimado? Por que que esse desejo de servir a Hashem nessa hora está quase apagado? Por que que você não corrige a sua atitude para que você possa ser aceito? E não eu flexibilizar a minha exigência. Se fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, domínio próprio. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao pecado e ele fugirá de vós. Mantenha uma postura firme diante das circunstâncias. E o Yetzer Hará não vence. Novamente, o Eterno pergunta para Caim: onde está Abel, teu irmão? É uma pergunta que todos nós sabemos que foi para Caim entender o que ele fez, para ele ver aonde ele, que buraco que ele está cavando para si. O que você fez? Você entende o que você fez? Você compreendeu o que você fez? Caim, aquele parece um colérico, aquele que faz sem pensar e depois põe a mão na cabeça e fala: que eu fiz? Tem muita gente que tem esse temperamento e tem que mudar urgente. Tem que buscar ajuda, muitas vezes, urgente. O sangue do teu irmão clama a mim. Mais uma escolha que nós fizemos equivocada. Que o ser humano fez de maneira equivocada. Que essa paraxá nos ensine a escolhermos sempre a santidade aqui do chá. Sempre a ouvir o que o Hashem está falando para nós. A dominarmos, termos domínio próprio. A entendermos e obedecermos os limites que Hashem coloca para nós, para a nossa própria segurança. Tudo que Hashem tem feito é para a nossa segurança, é para o nosso bem. E nós sabotamos, e nós não ouvimos, e nós não freamos, porque muitas vezes o nosso desejo, as nossas vontades, segundo a nossa compreensão, é maior e mais importante do que a vontade de Hashem, que nós brigamos com essa autoridade achando que ele quer simplesmente nos castrar, quer simplesmente nos impedir de sermos felizes. Que essa paraxá venha para cada um de nós como o princípio da compreensão da autoridade divina. O princípio da compreensão de que todas as coisas dependem da vontade de Hashem. Que a gente possa entender que as nossas vidas dependem da misericórdia de Hashem. E que a gente possa aprender a ouvir, como Rava e Adão não ouviram, como Caim não ouviu, mas que nós possamos ouvir, aprender a ouvir as instruções que Hashem tem nos dado.
Isso é uma garantia de vida e de segurança para cada um de nós. Que o Eterno abençoe vocês, abençoe a todos nós, que possamos abrir nossos ouvidos e entendermos que o Eterno separou as coisas, separou santificação, separado, que é do chá, diferente do comum. E assim ele tem feito conosco. Nação santa, povo escolhido. Que o Eterno nos abençoe com essa consciência a mais todos os dias. Que a vontade dele prevaleça na terra, assim como ela é nos céus. E primeiro a terra, eu que sou pó. Depois, no meu círculo, onde eu tenho influência e eu posso ensinar. E aí a gente vai se expandindo isso para toda a terra, fazendo Tikkun Olam. Que o Eterno abençoe vocês. Obrigado, Marco. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Obrigado, Rabino. Muito obrigado mesmo. Realmente é um grande desafio que essa paraxá nos mostra, o nosso Yetzer Hará, que deve ser realmente combatido, né? Combatido, como está dito ali na paraxá, o pecado já está à porta e nós devemos estar sempre voltados aí para o alto, olhando sempre para o alto, para que as nossas ofertas também possam ser aceitas, né? Essa conexão perfeita aí com Hashem, nós devemos ter, de uma forma, como o Rabino diz, estarmos santificados, separados, andando em obediência à Torá. Eu acho que a gente consegue aí alcançar muitas coisas, né? Mas muito bom, e vamos então abrir período de perguntas. A nossa irmã Ieda já sinalizou, ela tem várias questões, várias perguntas, foi a primeira a levantar a mão, então vou dar a palavra para a irmã Anieda. Os demais também podem fazer suas perguntas, ou ao comentário que quiser da Paraxá, que entender. Para a gravação antes, não? Oi? Ok, gravação.